Jesus é o Senhor. Onde estão as vozes femininas dizendo amém? Se alguém pudesse tocar aqui no meu coração, poderia ouvir o batimento forte de alegria e ao mesmo tempo de grandíssima responsabilidade, trazer para as irmãs, baseado na comunhão que os cooperadores tiveram já há algum tempo, para preparar as mensagens e atender às expectativas primeiramente do Senhor e depois atender às expectativas que vocês têm, as necessidades que vocês têm. Nós estamos alegres demais pelo fato de as irmãs terem atendido esse convite de estarem aqui nessa conferência de 2 dias, para juntos nós entrarmos na palavra de Deus e sermos supridos mutuamente, e mais ainda, que as irmãs sejam alimentadas, sejam supridas pelo Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, é uma honra falar especificamente para vocês. Esse é um segundo encontro que nós temos, né? Estamos tendo. Tivemos um outro quase há 7 anos atrás. Muitas irmãs que estão aqui no salão participaram da outra reunião que ensejou essa reunião, que é mais um clamor das irmãs em solicitar da parte dos irmãos e do Senhor uma palavra que pudesse ajudá-las. Então estamos felizes demais. E eu estou como um namorado aqui, que tenho que pegar a minha folha para não errar com as palavras. Eu não posso errar com as palavras. O que nós tivemos comunhão também a respeito disso, de ser realmente uma palavra que venha do coração do Senhor para o coração das irmãs. Por isso nós queremos nos cingir aqui para exatamente trazer as palavras que possa ter acolhida no coração de vocês. E como um bom namorado que não erra nas palavras, ele precisa ler alguma coisa no papel. Essa é a melhor maneira de você não errar. De início você dizer as palavras que estão no papel. Mas essas palavras que estão no papel são palavras que estão no coração desses irmãos aqui também, que estão no meu coração, estão também no coração do Senhor. É muito bom falar para as irmãs. Assim está no nosso coração que eu coloquei no papel. É muito bom falar para as irmãs. Porque as irmãs têm um espírito fresco. As irmãs têm um espírito suave. E as irmãs têm um espírito terno. Diz amém para isso? As irmãs exalam sentimentos, gestos e reações que nenhum irmão é capaz de produzir. Vocês enchem fácil qualquer ambiente de graça, de doçura, e agora vai sair essa, e de muitas vozes. Eu esqueci, mas eu senti que vocês conseguem também encher um ambiente com muitas vozes. Isso vale para todas as irmãs que estão assentadas ali atrás, as outras que estão também mais recuadas ali atrás. Vocês enchem fácil qualquer ambiente de graça e doçura. Vocês, irmãs, expressam amor contagiante e animador. Eu acho... Como é que é? Eu dei conta? Dizem que quando eu uso essa minha farda, que isso aqui é mais uma farda do que uma camisa, dizem assim: o assunto é sério, Eliseu está de colarinho branco. Mas hoje eu vesti porque eu queria ficar muito bonito. E até coloquei aqui quase que um buquê de flores
porque quando eu vejo por aí na televisão é um negocinho pequenininho, mas aqui é um buquê de flores. É para externar o nosso amor pelas irmãs, e por essa reunião e pelo Senhor. Neste salão nós temos pelo menos 500 estrelas cintilando. Glória a Deus! Estrelas que estão cintilando. Nós podemos proclamar, só as irmãs, proclamar o tema geral da nossa conferência desses 2 dias. Desculpe não estar tão visível, tá? Mas vamos nos esforçar para a gente poder ler isso aqui. Vamos levantar todas as irmãs com espírito terno. Vamos exalar esse bom perfume. Tema geral, qual é? Mulheres. Rapaz, só tem, como é que chama? Não é só tenor? Só soprano aqui. Vamos lá, novamente. É fininha a voz, é bonitinha a voz é bonitinha. De novo, mais forte, vamos lá. Pode se assentar. Só soprano. As mulheres que brilham são as mulheres que Deus busca. A mulher que brilha é aquela que sabe equilibrar sua vida espiritual, o cuidado consigo mesma, família e trabalho. São pessoas que têm muitas coisas na mão, mas ainda sabem equilibrar. Sabem o que é mais importante. E depois que várias opções são colocadas à frente delas, elas são capazes de discernir no espírito que o Senhor Jesus é mais importante. Isso é uma mulher que brilha. E essa escolha faz também com que você tenha uma vida que brilhe. Nós não queríamos falar a vocês, irmãs, de uma maneira masculina, de uma maneira muito objetiva. Nós gostaríamos de falar uma palavra que pudesse realmente ecoar no coração de vocês. Então, os cooperadores sentiram de fazer uma espécie de questionário para sondar, por parte das irmãs, aqueles assuntos que fossem mais fundamentais na vida de vocês. Então, nós fizemos um questionário com 6 perguntas. Muitas irmãs receberam esse questionário, outras não puderam receber, mas de qualquer maneira nós fizemos uma coleta de respostas a partir das 6 perguntas que nós fizemos aqui. E o questionário foi esse: que expectativas você tem desta reunião? Ou que expectativas você tem nesta conferência de 2 dias? O que você espera? Nós andamos perguntando para as irmãs que estavam passando, se você participasse de uma conferência só para irmãs, o que você esperaria dessa reunião? A segunda pergunta foi: o que não pode deixar de ser dito? O que nessa reunião não pode? Você veio para cá e você pensa, esse assunto eu sinto que precisa ser abordado porque ele é importante. E terceiro, 3 assuntos que você gostaria que fosse abordado. O que é preciso ser feito na vida da igreja para que as irmãs possam se sentir mais valorizadas? Essa é uma pergunta importante e nós queríamos de fato ouvir por parte das irmãs que tipo de igreja, que tipo de vida da igreja nós precisamos cultivar para que vocês pudessem ser mais valorizadas. Vocês têm um valor enorme e nós não queremos cobrir isso, colocar um manto sobre os valores que vocês têm. Então nós queremos trazer isso à tona e realmente trazer um ambiente em que vocês possam se sentir mais valorizadas.
O que você pode fazer na vida da igreja para se sentir mais útil? Então são perguntas que levam a gente a refletir sobre a nossa participação no corpo de Cristo, nossa participação na igreja onde nós nos reunimos. E a sexta pergunta foi: que mulher você mais admira na Bíblia e por quê? Então foram essas 6 perguntas e nós obtivemos muitas respostas. Muitas respostas. Usamos o canal, o WhatsApp, também e-mail, e as irmãs começaram a falar. E rapidamente as respostas começaram a vir. E nós coletamos pelo menos 100 respostas, 100 itens que vocês trouxeram para nós. E desses 100 itens, nós selecionamos e agrupamos em 45 pontos. Esses 45 pontos, de certo modo, retratariam todas aquelas 100 itens que vocês assinalaram ali. E daquelas 45 itens que nós selecionamos das 100, nós separamos ainda 10. Então, como não tem como nós falarmos sobre tudo, nós selecionamos 10. De 100, 45, de 45, 10. Tá bom? Então, vamos aqui algumas respostas que as irmãs deram. Eu selecionei desse grupo aqui de 10, essas 2 primeiras aqui. Você sabe o que muitas irmãs colocaram no questionário? Respondendo: precisamos de palavra de vida. Precisamos receber luz. Vamos falar? Precisamos de palavras de vida. Precisamos receber luz. Outras disseram: orar mais, servir mais, ofertar mais e me consagrar mais. Eu pensei, essa irmã pode até se ausentar da reunião. Veja a quantidade de coisas. As irmãs têm sede, têm fome de Deus. Olha aqui: orar mais, servir mais, ofertar mais e me consagrar mais. Isso é maravilhoso, não é? Aí colocamos no outro grupo, selecionamos essas outras 2 aqui. Quero participar mais nas reuniões. Muitas respostas vieram e muitas trouxeram essa afirmação: eu quero participar mais nas reuniões. Outras disseram: quero ser uma mulher de oração. Olha aqui. Já pensou irmãs e mais irmãs levantando com esse sentimento? No outro grupo nós selecionamos dessas 10, essas 2. Quero ser modelo para as irmãs jovens. Carinhoso isso, né? Cheio de amor. Quero ser um modelo para as irmãs mais jovens. E essa aqui, a 26. Espero ouvir palavras que me encorajem a prosseguir, que me alinhem, que norteiem minha jornada. Aí ela falou que para nós irmãs é tripla, né? Que para nós irmãs é tripla. Aí ela: casa, trabalho, igreja. Veja, essa irmã que representa tantas outras irmãs disse: eu quero uma palavra que norteie a minha vida, que me ajude nessa minha jornada, que é tripla. Ela fez questão de dizer: é tripla. Não somos tão simples assim. É tripla. Aí desse outro grupo, nós selecionamos essa: como as irmãs solteiras devem agir para esperar seu marido no Senhor. Esse é um coração divino, porque poderia agir de qualquer maneira, mas tem um sentimento de consultar o Senhor, de consultar os irmãos. Como é que eu faço para esperar? É um coração bom, coração, né? Coração cheio de temor de Deus. E temos também aqui a 37. Como lidar com os fracassos e perdas? E o último grupo, e aqui termina as 45, eu separei 2 dessas aqui. Elas disseram:
quando perguntamos que irmã na Bíblia você mais aprecia e por quê. Veja as mulheres que foram indicadas ao Oscar. Ana. Vamos bater palma para Ana, né? Rebeca. Raabe. Noemi. Abigail. As filhas de Zelofeade. Esté. A mulher virtuosa. Maria. Maria Madalena. Priscila. E outras mais que talvez tenhamos esquecido de colocar aqui, mas foram sugestões que as irmãs fizeram e os irmãos vão procurar trabalhar o máximo possível essas irmãs trazendo ajuda. E a última que a gente selecionou foi essa. Essa irmã, ela pensou logo na outra reunião. Ela falou: precisamos de mais reuniões dessas durante o ano. Hã? Olha o que essa irmã falou. Ela pensou, meu Deus, de uma para outra foram 7 anos. Então quantos anos da segunda para a terceira? Aí ela pensou, não, tem que ter uma todo ano. No outro quadro, que vamos abrir agora, nós vamos então apresentar as mensagens que vão ser trabalhadas, procurando cobrir esses temas e esses itens que foram colocados aqui. Claro, nós dissemos, coloca isso num espelho. E está aí um espelho. E aqui nós temos as 4 mensagens e os irmãos que vão falar. A primeira, como construir uma comunhão íntima com Deus. Esse que vos fala. Os princípios espirituais que devem reger as irmãs. Irmão César Menegutti. O rico papel das irmãs na vida da igreja. Irmão Dídimo Teles. E os cuidados que as irmãs precisam ter consigo mesmas. A irmã Sandra Menegutti. Então é isso que nós temos pela frente. E aqui nós temos, irmãs, o tema da nossa primeira mensagem. Como construir uma comunhão íntima com Deus? Porque dentro das perguntas que foram colocadas, a gente sentiu isso e também vimos que essa é uma necessidade. Quando se diz, como construir comunhão íntima com Deus? Isso é o que nós mais precisamos e é também o que as irmãs mais precisam. Precisam desenvolver uma comunhão íntima com Deus. E aqui nós temos essa palavra que eu queria reforçar, construção. A construção de uma comunhão, ela não acontece de uma vez por todas. É uma construção, isso leva tempo. Para que a sua comunhão com o Senhor seja sólida e você possa receber toda a comunhão de Deus, você possa receber a visão dele, possa compreender a palavra, possa ser uma mulher de oração, isso leva tempo. Nós temos que entrar nessa carreira e nunca mais sair. Você precisa ser contínua, precisa ser perseverante. Para que você possa construir uma comunhão íntima com o Senhor, não pode ser como um beija-flor, que vai lá, gasta um pouquinho de tempo, volta, e passa ali muito tempo sem voltar naquela flor. Ela precisa, aquele beija-flor precisa voltar mais vezes ali. Você precisa voltar mais vezes aos pés do Senhor, durante várias vezes durante o dia, durante várias vezes na semana, no mês e no ano. E esse tipo de viver, esse tipo de comportamento vai fortalecendo a sua comunhão e ela vai ficando cada vez mais sólida. Quem quer ter uma comunhão sólida com o Senhor diz amém. Precisa ser contínua, precisa ser perseverante. E a comunhão íntima com Deus, ela se torna a base para toda a sua vida. Nada é mais importante na sua vida do que você ter comunhão com Deus. Se torna a base. Todas as outras coisas que você tem, todas elas precisam ser
serem colocadas sobre alguma coisa. E essa coisa é exatamente a sua comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é a base. Então você coloca a sua casa, você coloca marido, coloca filhos, coloca trabalho, coloca todas as coisas sobre uma base. Se essa base ela não é sólida, se ela for frágil, se rompe. Muitas dificuldades que nós temos por aí, sofrimentos, dificuldades mesmo, até emocionais, dificuldades de compreender o plano de Deus, de praticar, de viver, advém pela falta de uma base sólida. Essa base tem que ser construída. Tá certo, irmãs? Primeiro item importante que queremos colocar para vocês é esse. Vocês precisam construir uma comunhão íntima com o Senhor. E é urgente que isso aconteça para que você possa resistir, para que você possa aguentar as pressões e para que sua vida possa ter uma estrutura. Precisa então de uma base, e essa base é a comunhão com o Senhor. Nós vamos utilizar um texto para falar sobre isso, que é o texto que está em Lucas capítulo 10. Eu tenho ele aqui na tela, e as irmãs podem acompanhar aí Lucas capítulo 10, versículo 38. Aqui diz assim, o texto do século I, que melhor traduz a realidade das mulheres do século 21. Então pegamos esse texto de Lucas capítulo 10, versículo 38, e vamos ler. Indo eles de caminho, vamos ler? Entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, Maria... Exato. Amém. Nesse texto aqui, o que nós queremos frisar? Primeiro, você vê uma mulher envolvida em muitos afazeres que foi Marta. Então ela aqui fala de ocupações. Esse texto também fala da necessidade de equilíbrio. E esse texto fala da necessidade de você poder fazer boas escolhas. Marta, já naquele século I, teve que fazer uma opção. Estava diante dela muitas coisas para se fazer. Então ela precisava fazer uma opção. E ela fez opção em servir, né? E a outra fez opção em acompanhar, se quedar e ficar ali diante do Senhor. Essa é uma necessidade muito importante. É uma decisão muito importante. Que as irmãs, que nós, que servimos o Senhor e temos que amá-lo, desfrutar da sua presença, precisamos fazer dia a dia. Se nós errarmos nessa escolha, nós vamos ficar presos demais nas muitas ocupações. E as muitas ocupações acabam sendo um tipo de teia, como teia de aranha que te agarra e não deixa você fazer muitas coisas, você fica ali presa naquelas atividades. Então você perde o melhor. Então esse texto, e o que vamos trabalhar com as irmãs é exatamente isso. Um mundo que mudou, atividades e mais atividades, tarefas e mais tarefas, que vieram e se somaram às normais que nós já temos. E hoje nós precisamos fazer a escolha correta, fazer, dentre aquelas opções, escolher aquela que traz mais benefício para a nossa vida espiritual, ou equilibrar as coisas. Então é isso que nós queremos falar, né?
O que nós temos que ganhar nesse texto de início é que o Senhor Jesus, no texto diz, ele entrou em um povoado que tinha muitas casas, mas a casa que ele escolheu foi a casa de Marta e Maria. Eu toquei muito nisso aqui, irmãs. Imagina, o Senhor Jesus, ele estava indo para Betânia, naquele povoado, quantas casas não tinha ali? Muitas casas. Mas o Senhor, entre todas aquelas casas, escolheu uma casa. A casa de Marta e Maria. Entre todas aquelas casas, a casa mais aberta era a casa de Marta. Era a casa de Maria. Primeiro ponto importante é que as irmãs precisam abrir suas casas para receber o Senhor Jesus. Um coração aberto gera uma casa aberta. E uma casa aberta faz com que o Senhor, ao entrar em Betânia, ao entrar naquele povoado, ele escolher exatamente a sua casa. Então isso aqui é muito rico. As nossas casas precisam estar abertas para receber o Senhor Jesus. Sempre que podia, Jesus procurava a casa de Marta e Maria para hospedar-se. Sempre, ele gostava de estar lá. A casa de Marta e Maria era um bom lugar para descansar. O Senhor Jesus, ele era uma pessoa que trabalhava muito, servia muito, ele era um servo fiel e ele se cansava. Ele precisava, então, descansar um pouco. E ele então procurava que casa? A casa de Marta e a casa de Maria. Por que ele escolhia essa casa? Além do descanso, era nesta casa que ele se sentia aceito, amado e cuidado. Ele não escolheu a casa de um homem para ir. Ele escolheu a casa de uma mulher. Ele escolheu a casa de Marta, de Maria. Ele sabia, o Senhor ele sabia fazer a opção correta. Ele sabia, entre as opções, ele sabia fazer a escolha correta. Eu vou na casa de Marta e Maria. Lá eu sou aceito. O Senhor pode escolher na cidade onde você mora a sua casa para descansar. Vocês querem dizer amém para o Senhor? Senhor, minha casa está aberta. Você também quer receber o Senhor e dizer, Senhor, eu te aceito. Eu quero te amar. E eu quero cuidar de ti. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ver agora como é que foi o comportamento de Marta quando ela soube que Jesus tinha escolhido a sua casa. Ela teve uma reação. Você acha que quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela não ficou, de certo modo, preocupada para saber como receber o Senhor? Ela ficou. Ela falou, alguém tem que trabalhar aqui. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui. E ela naturalmente não ia servir coisas comuns. Ela queria servir para o Senhor as melhores coisas. Se o Senhor fosse na sua casa, você faria um miojo para ele? Não. Senhor, se assenta. Está aqui esse miojo que eu fiz em 1 minuto. Você não faria isso? Então, com certeza, quando Marta soube que o Senhor estava vindo, ela logo providenciou trazer o seu melhor. Isso custa tempo, gera tensão. Ela teve que preparar talvez um cordeiro para ele, talvez trigo, teve que pegar trigo para fazer pão, talvez também tenha separado um azeite e até vinho para o Senhor. Ela se preocupou. Ela não abriu sua casa, ela abriu o coração para Jesus. E nesse ponto ela começou a oferecer o seu melhor. Só que quando o Senhor pôs o pé, e ela, Senhor Jesus, seja bem-vindo. Ele só tem 12 comigo. 12. Eu estou falando o número de 12. Você sabe o que é receber uma pessoa? Agora é receber 12 homens com fome. Ela teve que ser uma governanta naquela casa e teve que administrar todas as coisas. Esse papel de Marta recebendo Jesus e sendo muito criteriosa com o que ia dar para ele e a maneira como ela ia executar as tarefas,
usando um senso de administração para ver como cada coisa ia ser preparada, arrumada e depois ofertada para o Senhor, nós precisamos ganhar ao receber irmãos na nossa casa. Receber um irmão na nossa casa é receber o Senhor. Então nós temos que matar um cordeiro, preparar pão, azeite, vinho e receber os santos, porque dessa maneira você está recebendo o próprio Senhor. Agora, existe um efeito colateral quando você serve o Senhor sem muito discernimento. Servir o Senhor é uma necessidade, o Senhor apresenta isso na Bíblia. Nós temos adicionado ao ato de servir o Senhor, nós temos ainda nossas próprias tarefas para serem executadas. E aqui nós vemos o que é que aconteceu com Marta, na medida que ela estava avançando no preparo daquelas coisas para dar para o Senhor. Marta estava ocupada, assim diz. Marta estava ocupada em muitos serviços. A palavra ocupada no grego significa distraída. Ela estava concentrada nas suas tarefas, mas aquelas tarefas estavam exigindo tanto dela que ela se distraiu. Essa distração não é com relação às tarefas. Essa distração é com relação ao Senhor. As muitas tarefas que as irmãs se envolvem, se não tiver um cuidado, uma precisão cirúrgica de quando começar, o que fazer, quando terminar, pode perder o alvo. O alvo do nosso serviço ao Senhor na igreja deve ser Cristo. Enquanto nós servimos o próprio Senhor, nós temos que ficar de olho na pessoa do Senhor. O serviço que nós dedicamos, ele é dedicado não a nós mesmos, não aos irmãos, mas o próprio Senhor. Nós não podemos nos distrair. As muitas ocupações, além do serviço da igreja, serviço da casa, trabalho, imagina a quantidade de coisas que podem roubar o seu coração. Não somente trabalho, não somente a nossa própria casa, até mesmo serviços na igreja, se nós não tivermos cuidado, rouba o nosso coração. Você se torna uma pessoa muito habilidosa em servir, mas você pode perder de vista aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é o Senhor. Nós não podemos nos distrair. Marta estava agitada. Entrou em um estágio de estresse mental. Ela viu 12 homens. Ela tinha o seu Jesus. Tinha os empregados, as coisas para serem coordenadas. A refeição precisava ser oferecida na hora. Então aquilo ali gerou uma alta tensão. E o estresse, de certo modo, mental, porque a preocupação, esse estresse mental, capturou Marta. Então esse é um efeito colateral. Das muitas atividades que as irmãs têm, e são muitas, nós reconhecemos. E até não somos nem mesmo precisos em colocar todas elas como devem ser colocadas. Há muitas outras que nós desconhecemos. Há muitos fenômenos, muitas coisas interiores que também fazem parte da agitação que gera das irmãs e nós nem mesmo conseguimos saber quais são elas. Mas nós queremos dizer que enquanto nós servimos, enquanto vocês servem, vocês devem servir com singeleza, com um coração dado para o Senhor, para que o coração de vocês não possam ser distraído e ao mesmo tempo vocês não sejam pegos por um estresse que agita muito o coração de vocês. É uma arte servir e ao mesmo tempo estar alegre. É uma arte você servir ao Senhor, servir em casa, no trabalho e ao mesmo tempo se resguardar na sua emoção. Isso não é tão simples. As Martas, geralmente elas são acometidas por essas coisas que trazem peso, abatimento, pressão. Então essa é a Marta do primeiro século. A Marta do primeiro século já sofria de estar intensamente focada em uma coisa e perder de vista o Senhor. Ela
foi pressionada de tal maneira que ficou agitada. E por fim, Marta, ela teve que tomar uma medida. Marta, que já estava frustrada, resolveu levar o assunto para o Senhor Jesus. Esse cordeiro está aqui, esse fogo está baixo e eu não sei como é que eu faço. Ela olhava e quem estava lá adiante? Quietinha, a irmã dela, que possivelmente começou com tarefas, mas alguma coisa aconteceu, e vamos mostrar depois, que ela teve o seu coração, aspas, roubado pela presença magnética do Senhor Jesus. De alguma maneira, quando Maria deve ter começado a fazer as coisas, porque estavam em conjunto para servir o Senhor, alguma coisa aconteceu que Maria não voltou mais. Ela olhava e notou que ela estava aos pés do Senhor. E ela estava tão convicta, Marta, estava tão convicta de que não ia ter nenhum tipo de sucesso em abordar Maria, que ela pensou, eu tenho que abordar é o dono dessa festa aqui. Eu tenho que abordar o dono dela. Ela está hipnotizada. Ela está completamente tomada. Aí, com Maria não está certo. Eu tenho que falar com o próprio Senhor. E foi lá apresentar para o próprio Senhor. Não é interessante? Então, a resposta do Senhor ao pedido de Marta. Você acha que o Senhor é amoroso ou ele é severo? Ele é muito amoroso. Mas ele é amoroso e ao mesmo tempo muito firme nas suas declarações? Sem dúvida. Então ele começou a falar. Primeira coisa que ele falou, Marta, Marta. Boa parte da preparação dessa nossa comunhão com vocês aqui foi tentando captar o sentimento do Senhor e ele repetiu o nome de Marta 2 vezes. Fiquei pensando, por que ele falou isso? Por que ele não falou, Marta? E disse o que tinha que dizer. Ele falou, Marta, Marta. Ele é muito cheio de amor. Nós podemos entender que aqui o Senhor estava exortando, mas não era. Quando ele fala Marta, Marta, como que quisesse dizer, para com isso, Marta. O que você pensa que o Senhor, por que o Senhor falou Marta, Marta? Não tem um sentimento de amor e ao mesmo tempo você não compreende, né? Você, Marta, é querida, mas você se perdeu nas suas atividades. Marta, você perdeu o alvo. Agora você traz esse assunto para eu resolver para você da maneira que você quer. Marta, eu amo muito você, mas não dá para te dar a resposta que você quer. Eu não posso fazer isso. Ele era amável, mas ele era firme. E ele falou então para ela, você está inquieta, que significa ansiosa, preocupada. A preocupação aqui é estresse mental. Marta, Marta, você está ansiosa. Você está preocupada demais. Talvez aquele modo muito sereno do Senhor falar, talvez incomodasse ainda mais Marta. Como é que pode? Eu tenho que servir ele. Marta, calma, Marta. Às vezes precisamos falar assim. Às vezes nós ouvimos o Senhor falando assim conosco. Na agitação, alguém tem que dizer mais de uma vez. Porque uma única vez talvez não seja suficiente pelo grau de agitação. Marta, não deu conta de atingir o coração. Marta, isso tudo depende da ansiedade, tudo está relacionado com a preocupação de quão sensível está o seu coração para ouvir o Senhor. Além de demonstrar ternura, mostra também por parte do ouvinte um pouco de insensibilidade. De tão agitado que está nas suas tarefas do dia a dia, que já não consegue ouvir o Senhor da primeira vez. Então precisa de uma abordagem dupla. Marta, Marta. Irmãs, na agitação do dia e nas muitas atividades que vocês têm,
Vocês têm que checar essa questão. Quantas vezes o Senhor precisa falar com você? Quantas vezes o Senhor não quer dizer algo para você e talvez por causa da agitação, da preocupação, da ansiedade, você não consegue ouvir? Será que não tem um Senhor cheio de amor, tentando falar algo para o seu coração já há algum tempo e você não consegue escutar? E se Marta, para essa mulher do século I, é a palavra do Senhor para todos nós e todas vocês. Nesse lugar aqui, Marta é o seu nome. Paula. Mas você falou, estou aqui depois da segunda ou depois da primeira? A primeira! Essa questão de reagir é um exercício. Quanto mais perto, quanto mais próximo, você acha que o Senhor precisaria falar para Maria 2 vezes Maria? Não precisava nem falar. Para Maria, ela estava tão atenta, tão colada, e depois eu falo sobre ela. Essa Maria é um sucesso. Você está inquieta, ansiosa, preocupada. Você se preocupa com muitas coisas. Olha o que o Senhor falou para ela. Olha o que o Senhor está falando. Você se preocupa com muitas coisas. O Senhor não foi egoísta. Porque tudo era para ele. Ele podia deixar a mulher se acabar ali. Ele podia deixar Marta gastar todo o seu tempo, consumir toda a sua energia. Afinal de contas, estava fazendo algo para ele. Não, o Senhor não é assim. Ele não é egoísta. Ele viu que ela estava se desgastando demais. O Senhor quer que você sirva. Mas o Senhor não quer que você se preocupe. O Senhor quer que você sirva, mas não quer que você encha o seu coração de ansiedade. Você se preocupa com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E aqui tem um princípio da simplicidade. A necessidade de nós simplificarmos as coisas. Há muitas coisas que precisam ser feitas, mas qual delas é mais importante? O quanto daquele preparo era todo necessário? O Senhor falou uma só coisa. O Senhor estava dizendo que, olha, eu gosto de comer. Eu gosto de comer. O Senhor gostava de comer, vocês sabem disso, né? Mas não quero que você morra por isso. Ele foi muito terno, não foi? Maria escolheu a melhor parte. Olha, esse foi a tacada final que o Senhor... Marta, e ela escolheu a melhor parte. Para Marta, aquilo que Maria estava fazendo não era interessante. Para Marta, aquilo que Maria estava fazendo e não servindo e não se ocupando das coisas, não era mais importante. Ela podia tirar Maria a qualquer momento. Os seus, não, eu estou aqui numa comunhão com ela, eu não posso pedir que ela saia assim. Quando você tiver comunhão com o Senhor, você tem que realmente gastar aquele tempo com o Senhor. E ainda que haja tantas coisas pegando, tantas coisas acontecendo, você precisa, assim como o Senhor falou para Marta, escolheu a melhor parte, eu não posso tirá-la daqui. Do mesmo modo, eu escolhi a melhor parte e não posso sair daqui. A Marta do primeiro século precisava aprender essa lição. E o que dizer das Martas do século 21? Olha ela aí. Essa é a Marta do século 21. Ela está jogando o carro para cima. Olha o filho dela que está aqui. Bola, casa, a boneca, até gato. Eu nunca vi, os gatos entraram nas nossas casas com os cachorrinhos. E trazendo ainda mais tensão, mais preocupação e mais... Então, essa é a Marta do século 21. Não sabe o que fazer, tem 2 mãos, mas estão com o coração cheio de coisas. Precisamos entrar no princípio da simplicidade, que é, basta uma coisa. Se não é uma única coisa, pelo menos uma coisa naquele dia.
mas não pode encher as suas mãos com tantas coisas a ponto de jogar coisas para o ar. Se você tem 2 mãos e você tem 4 coisas para fazer, você começa a jogar coisa para cima. Aí, a gente chega, cadê o marido? Tá lá em cima, no teto. Jogou o marido lá no teto, coitado. Cadê o gato? O gato tá na parede. E os filhos em algum lugar. E a comida? Não sei, tá cheirando forte aqui. Claro, se você tem 2 mãos pequenas e você tem 4 coisas, você vai começar a jogar coisas pro ar. É melhor que seja uma por cada vez e bem feito, do que muitas ao mesmo tempo e todas mal feitas, e ainda com seu Jesus no quarto, esperando até que você acabe. E geralmente nunca acaba. Nunca acaba. Martas, desistam de deixar as coisas em plena harmonia, porque nunca acaba. A Marta do século 21 precisa cuidar da casa. Só a casa, se você tivesse que cuidar só da casa, já seria um trabalho muito grande. Meu Deus, cara. São muitas coisas, não são? Rapaz, o que é isso? Uma casa, toda casa é uma empresa. Tem funcionários, tem departamentos, departamento de compras, departamento de finanças, departamento de estoque, departamento de alimentos. Que mais? Que outro departamento? Departamento de limpeza, departamento de... Departamento de remédios. São muitas coisas para as Martas resolverem. Vocês pensam que nós não temos pena de vocês? A gente tem pena. E se você levar esse assunto para o Senhor, Ele vai ter pena, mas Ele vai ser cirúrgico no comentário que Ele vai fazer. Eu amo muito você. Você é minha soprana. Você é minha soprana, mas você precisa simplificar mais, Marta. Faça uma coisa de cada vez. Bom, aí vocês vão ter que falar isso pro Senhor. Eu também não sei, mas Ele vai dizer uma coisa de cada vez. Nós não podemos deixar que o século 21 abafe o nosso espírito, abafe a nossa comunhão, abafe o seu serviço, abafe o seu amor pelo Senhor. Não pode. Então tem uma saída. Do contrário, vamos entregar os pontos. Quem quer entregar os pontos? Se você deixar o Senhor para o último item das tarefas, ele nunca vai ser alcançado. Casa, marido. Eles estão chegando, ó. Olha como é que eles chegam. Como é que chega marido, ó? Oi. Olha como é que chega isso aqui. Eu nem sei o que vem aqui agora, mas vamos lá. O que pode ser, hein? Vamos lá. É filhos. E às vezes, se não tiver cuidado, se não fechar a porta, virão muitos. A minha mãe, que não captou essa mensagem, 8. Todos num degradê de idade. Vida da igreja. Trabalho. Educação. Hoje existe algo chamado educação continuada. Ou seja, você não pode parar de aprender. Então você nunca sai da escola. É um tal de um curso de alta formação e de alta performance que deixam as Martas loucas. Ela termina e diz, acabei. Acabou nada, educação continuada. E educação continuada diz, você pode, você deve, você precisa. E a Marta, então qual é o próximo curso, gente? E sai a Marta então para fazer mais um curso. E no final das contas, a Marta descobre que fez aquele curso à toa. Não serviu para nada. Comece a perceber, Marta, essa história dessa educação continuada que não deixa você sair do banco da escola. Existe educação continuada? Claro, não somos boçais. Existe educação continuada. Mas não entremos nesse frenesim de educação continuada de nunca sair da escola.
Tem que chegar um ponto que você tem que dizer, a verdadeira educação, a educação que eu preciso agora é educar meu espírito, exercitar meu espírito, amar o Senhor e aprender a escolher entre as muitas opções que são colocadas para mim. Cuidado consigo mesmo. Eu coloquei aqui cuidado consigo mesmo, eu vinha numa sequência lógica. A casa, o marido, os filhos, vida da igreja, o trabalho, a educação. Cuidado consigo mesmo. Isso aqui é assunto que a irmã Sandra vai trabalhar. Geralmente é a última coisa que as irmãs se lembram. Quando se lembram. Não temos que ter cuidado? Temos que ter cuidado, irmãs. Qual foi o comportamento de Maria? Vimos o comportamento da Marta, depois trouxemos o comportamento desse mundo e das Martas atuais. Agora vamos ver o comportamento de Maria. Qual era esta boa parte que o Senhor se referiu? É o tempo que investimos em comunhão com o Senhor através do estudo da Bíblia e oração. Vamos repetir? É o tempo que investimos em comunhão com o Senhor através do estudo da Bíblia e oração. Isso é a melhor parte. A boa parte é aquilo que o Senhor nos ensina quando passamos um tempo a sós com Ele. As verdades que aprendemos aos pés de Jesus nunca nos serão tiradas. Marta quis aprender com Jesus. Maria quis aprender com Jesus. As Marias estão reivindicando. Então, esse é o comportamento. Quem conhece carroça? Carroça? É charrete, é carroça mesmo. Não é para dar um voltinho, não, é para levar coisa pesada. É carroça. Alguém falou, Senhor, eu quero te ajudar. Senhor, então, eu tenho uma ajudante aqui? Sim, você tem um ajudante. Eu tenho uma carroça. O Senhor então pegou coisas pesadas, algumas coisas, e colocou sobre a carroça e diz, leve essa mercadoria lá para o alto do monte. E então a pessoa pegou sua carroça e foi naquela direção. Ele ia cantando, ia assobiando, ele estava todo alegre, em direção ao morro. No meio do caminho ele vira a esquina e ele encontra alguém que estava se lastimando e dizendo, eu preciso levar alguma coisa para aquele morro. Ponha isso na sua carroça. Não tem problema, acho que o meu Senhor vai até ver que eu tenho um coração bom, então põe sobre a carroça. Então, sobre o cavalo já... já cedeu. As rodas da carroça já sentiram o impacto dessa segunda coisa que foi colocada sobre aquela carroça. E ele seguiu adiante e lá na frente já não se ouvia tanto os assovios. Os hinos de louvor e de glória a Deus já não estavam tão fluindo dos seus lábios. Ele estava mais sério. Então, quando alguém chegou e disse, olha, eu preciso ir naquele morro, eu estou sem tempo. Ele pensou, coloca sobre a carroça. Colocaram, então, sobre a carroça mais aquela coisa pesada. Quando chegou na beira no sopé do morro, já para avançar, então ele disse, Senhor, onde tu estás? Como que tu pões algo tão difícil para poder carregar? O Senhor, apareceu para ele. Senhor, por que o Senhor me deu algo tão pesado para levar? Senão, vamos visitar a carroça. Foi visitar a carroça. Quando ele tirou lá aquela lona, estava lá coisas a mais que ele tinha colocado. Pessoal, vamos tirar isso, vamos tirar isso, vamos tirar isso e deixa apenas o que eu te pedi. Nós colocamos ao longo do tempo muitas outras coisas além do que o Senhor colocou, trazendo um fardo mais pesado do que o fardo que nós temos. Nós temos que checar, irmãs, na nossa lista de tarefas, quais são realmente as coisas essenciais. Quais são as coisas que realmente são importantes para o dia a dia, que vai trazer edificação para você, para a sua casa, para o Senhor. Nós temos que avaliar isso tudo. Eu vou citar algumas coisas aqui desse diagnóstico que nós levantamos a respeito desse século XXI, no qual as Martas estão mergulhadas. O estilo de vida está mudou.
Não tem só dupla jornada, tem tripla jornada. Busca pelo sustento humano, pressão. Estamos na era da velocidade. Temos uma sequência que não para, é cíclica, de preocupação como vida espiritual, marido, filhos, estudar. E isso tudo tem um efeito. Efeitos: estresse, masculinidade feminina, competição com o marido, independência financeira. Casam-se mais tarde, estamos vivendo de cabeça para baixo, e daí nós temos problemas em casa, com o marido e coisas do gênero. Nós precisamos reagir. Diga-se, nós precisamos reagir. E essa comunhão é uma reação. Precisamos de um mapa para seguir viagem. Precisamos ter um pouco de lazer também. Precisamos afiar nosso machado por meio da comunhão com Deus, para continuar cortando árvores. Devemos saber o que significa prioridade e precisamos nos aquietar aos pés do Senhor. Então veja, essa aqui é agora o comportamento da Maria. Ela escolheu a melhor parte, assentou-se humildemente para aprender de Jesus. E outros comportamentos, eu trouxe aqui mais 2 elementos em que Maria é mencionada. Ela foi mencionada também quando o Senhor estava ali já uma semana para ser crucificado. O Senhor vai para a casa de quem? De novo, de Marta e Maria. O que Marta foi fazer? Servir de novo. E Maria então pegou o vaso de alabastro. Antes do cutelo cair sobre a cabeça do Senhor na cruz, e para morrer, ela quebra o vaso de alabastro e derrama aquele suave perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. Era caro, mas ela sabia o valor do seu Senhor. A outra passagem que também encontramos Maria foi quando Lázaro morreu. O Senhor não tinha nem chegado ainda na casa de Marta e Maria. Marta foi até lá, conversou, se esperneou. Depois chegou dentro da casa: olha, o Senhor está te chamando lá fora. Quando ela chegou, ela se lançou aos pés do Senhor de novo. E ela sempre fazia isso. E se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela começou a chorar. E o Senhor também chorou. Toda vez que uma Maria chora, o Senhor também chora. Quando Marta foi, isso de certo modo não tocou na emoção mais profunda do Senhor. Pelo menos o texto não deixa isso claro. Mas quando Maria foi o momento em que ele olhou para ela, viu Maria chorando, então ele começou a chorar. Se você chora, o Senhor também chora. Você precisa levar os assuntos que você tem para o Senhor. Se você chorar, se você tiver comunhão com Ele, Ele vai escutar você. O Senhor gosta de escutar pessoas com o coração quebrantado. Como ter um coração de Maria no mundo de Marta? Interessante, né? Como ter um coração de Maria no mundo de Marta? Isso é um desafio. Para conhecer uma pessoa, você precisa investir tempo com essa pessoa. Devemos investir tempo com Jesus, lendo sua palavra e falando com Ele em oração, se quisermos conhecê-lo. Marta nos ensina sobre o perigo de estarmos muito ocupados para continuar crescendo em nosso relacionamento com o Senhor. O tempo que passamos com Jesus e o que usamos servindo são importantes, mas devemos mantê-lo em um correto equilíbrio. E aqui vou mostrar alguns pontos importantes para as Marias. Administrar o tempo, separar um tempo para ter comunhão com o Senhor. Primeiro, aumentar o contato com a palavra para conhecer o Senhor. O lugar onde você pode conhecer o Senhor no seu espírito é por meio da leitura da Bíblia.
aprender aos pés de Jesus. Orar, ler a palavra, oração, louvar e adorar o Senhor, ler livros espirituais, ouvir hinos, ouvir mensagens. Veja a quantidade de itens que nós podemos selecionar e uma por vez a gente pode praticar, não é? Se a gente tem esse comportamento, o comportamento de Maria, de ficar quieta diante do Senhor e desfrutar da sua presença, puxa, isso vai ser maravilhoso. Esse próximo tópico aqui é para tentar mostrar o equilíbrio entre Marta e Maria, ao invés de dizer quem está certa e quem está errada. Tá certo? Nós precisamos desse equilíbrio. Então vamos ver essa questão agora. Claro, irmãs, nós gostaríamos tanto de trabalhar cada aspecto desse aqui, da palavra, certo? Gerar realmente momentos práticos para orar, ler a palavra, orar, para louvar o Senhor. Tá certo? É o que nós precisamos. Gastem tempo. Nas anotações de vocês, peguem isso aqui, comecem a praticar e vamos ver o que vai acontecer. Pode ser, pode mandar. Você começa a crescer em vida. A sua vida espiritual começa e a sua comunhão com o Senhor começa a ficar íntima e sólida. Você constrói uma base. Você fica firme diante da pressão. Você aumenta o seu discernimento. A quantidade de coisas que acontece quando você começa a trabalhar esses pontos na sua vida espiritual, puxa, são muitos. Marta e Maria precisam se reconciliar. Eu estava aqui ontem no estacionamento, indo para o carro, e despontou em mim esse sentimento, né? Marta e Maria precisam se reconciliar. É legal isso. Marta e Maria precisam se reconciliar. Sabe por quê? Porque todos nós temos Marta e Maria dentro de nós. E o que vamos fazer aqui agora é um diálogo interno entre Marta e Maria. Tá bom? Então, na hora que nós estivermos aprendendo as lições de Marta e Maria, Maria e depois Marta, é um diálogo interno. Na primeira parte da comunhão, nós mostramos a necessidade de termos um equilíbrio e fazermos a opção que Maria fez. Mas para não gerar esse desequilíbrio, precisamos equilibrar. Então, preciso dizer que Marta e Maria fazem parte de uma mesma pessoa e esta pessoa precisa de equilíbrio. Então, vamos para esse diálogo interno aqui que vamos apresentar para vocês. Todas as mulheres têm uma Marta e uma Maria dentro de si. Tá certo? Então não tem nada. Não fique com raiva de Marta. Não pense que Marta está errada e Maria que está certa ou vice-versa. Não. Todos nós temos Marta e Maria. Você tem uma Marta aí dentro. E também tem uma Maria. A grande questão é, quem vai vencer? Então vamos ver isso. Olha aqui. Marta e Maria geralmente estão em conflito. Lembra lá o conflito? Quando Marta viu Maria sentada, houve conflito. Ela foi no Senhor, Senhor, você não se importa? Tira ela daí, traz ela para cá. Há um conflito. As Martas, quando olham Maria quieta, ou pensando em ter uma breve comunhão com o Senhor, Marta diz, não, você tem muita coisa para fazer, e se levante daí e venha fazer o café. Nós sabemos que muitas Marias querem comunhão, mas nós sabemos também que as nossas Martas não deixam. Nenhuma delas está errada. Vamos ver agora, isso que nós aprendemos de Marta e Maria, tá? Todas as mulheres têm uma Marta e uma Maria dentro de si. Marta e Maria geralmente estão em conflito e nenhuma delas está errada. Agora, o que se aprende de Maria? Vamos ver agora, focar só Maria. Vamos deixar a Maria que você tem no seu interior falar. Olha aqui. Sabemos que Maria muitas vezes deseja ter comunhão com o Senhor, mas Marta não deixa. Você pensa que tem que se levantar para começar aquelas tarefas. E você, então, não permite que Maria escolha a melhor parte. Maria precisa ter uma conversa séria e definitiva com sua irmã, Marta. É verdade. Eu tinha imaginado, se tivéssemos mais condições de elaborar essa reunião, de colocar Marta e Maria aqui como dois personagens
dentro de nós conversando. E Maria precisa ter uma conversa séria. As Marias que estão dentro de vocês precisam conversar com as Martas que estão dentro de vocês para dizer: Marta, para! Quem que vai mandar a Marta parar? É Maria. Você que tem que dizer: Maria, Marta, por favor, não me tire daqui. Agora engrossa a voz, porque Marta, ela é meio forte. Se você der espaço para Marta, ela vai ganhar a batalha sempre. Os argumentos da Marta são muito fortes. Afinal de contas, são muitas tarefas. Como é que você vai vencer o argumento de que você não tem que levantar para fazer o café? Como é que você vai vencer o argumento de que você não tem que levantar para levar as crianças para a escola e vice-versa, volta para o almoço, eu tenho que trabalhar e aí educação continuada? Os argumentos são fortes. Então, Maria, tem uma conversa muito séria com sua Marta. Não deixa a Marta crescer tanto. Ela é forte. A Maria não pode converter totalmente Marta. A Maria não pode converter totalmente Marta. Os filhos e os maridos precisam das Martas. Eu sei que posso ter confundido vocês aqui, mas aqui é o seguinte: você tem uma Maria, não tem? Não queira converter essa Marta que você tem, que gosta de fazer coisas, que planeja e tem que executar coisas importantes. Não converta ela totalmente. Porque tem irmãs que dizem assim: agora eu peguei a palavra correta. Eu sou Maria. E quando chega o Senhor na sua casa e diz: Maria, quem vem? Marta e a dominada. Vem Maria e a dominada Marta. Mas eu chamei só, não, eu já converti ela. A Maria não pode converter Marta por completo, porque os filhos e os maridos precisam das Martas. Tem mulheres que gostam tanto de ler a Bíblia, que queimam o feijão. Queima o feijão porque a Maria converteu completamente a Marta. Se a gente chega numa casa e a casa está toda suja, Maria converteu Marta. Não use a desculpa, assim como Marta não pode usar a desculpa de que tem que fazer muita coisa, por isso não pode ir aos pés do Senhor. Maria não pode dizer que não pode fazer a comida porque está aos pés do Senhor. É um equilíbrio, e esse conflito interminável tem que chegar num fim e num acordo. Onde que entra o trabalho de Maria? Onde que entra o desfrute de Maria? E onde entra o trabalho de Marta? Vocês têm que conciliar. Eu não queria falar, mas quando Maria vence a batalha, a casa onde Marta deveria estar cuidando fica de perna pro ar. O marido abre o guarda-roupa e toda a roupa cai em cima dele. Aí esse cadê minha roupa? Ué, não ouviu a mensagem número 1? As Marias estão em alta. Mas quem que falou a mensagem 1? Ele vai fazer uma ligação. Você converteu minha Marta. E eu preciso da minha Marta. Claro, os filhos precisam das Martas. Os filhos precisam de cuidado, precisam de apacentamento, precisa que alguém faça comida para ele, limpe as roupas dele. E os maridos também. Gente, não deixa o marido jogado num canto, não. Não, tem Maria que é demais. Tem Maria que não olha que tem dentro da casa dela um marido. E ela vive nos céus. Oh Senhor, e cantando. Oh Senhor, amo-te. E o marido só assim, ó. Quando é que você vai descer desse... Daí. Desce um pouco daí. E me dá comida. Eu cheguei agora. Tem muita Maria convertendo Marta em nome de Deus. Não converta as Martas de todo. Converta um pouco, mas não tudo. O que aprendemos com Maria, com Marta? Geralmente Marta faz Maria se calar e a escraviza. É verdade. Tem muita Maria. As Marias elas são mais dengosas, elas são mais frágeis. As Marias elas são mais franzinas. Então, quando está lá a Maria de joelho orando, Marta chega: o que está fazendo aí? Levanta, minha filha, vamos fazer o café.
porque senão o marido vai morrer. Muita comunhão as Marias perderam porque entraram debaixo das ameaças e dos bons argumentos das Martas. Estão entendendo, irmãs? Geralmente Marta faz Maria se calar e a escraviza. Onde está sua Maria? Se o senhor chamar Maria, aí chega só uma, Marta. Mas cadê Maria? Ué, Maria? Eu converti ela. Eu converti ela. Não, o senhor precisa das duas. A igreja precisa das duas. As casas precisam das duas. Agora, tem que equilibrar. Esse conflito precisa ser desfeito. E a reconciliação entre Maria e Marta precisa chegar. Todas as grandes Martas têm uma Maria sufocada, oprimida dentro delas. Tem muitas Marias que já não invocam porque Marta não deixa, porque ela impõe muitas obrigações. Imagina, as grandes Martas têm uma Maria sufocada, oprimida dentro delas. Tem muitas Marias que olham para o passado e dizem: puxa, como eu desfrutava o Senhor, como eu cantava, como eu era toda para o Senhor. Mas eu me casei, veio o marido, filhos, responsabilidade, e hoje nem sei mais como desfrutar. Hoje nem sei mais há quanto tempo não leu a Bíblia, há quanto tempo não invoca o nome do Senhor. A sua Marta oprimiu a sua Maria. Dentro de nós tem uma área de atividade, e dentro de nós tem uma área contemplativa. A área de atividade é de Marta. A área contemplativa de amar o Senhor é de Maria. Marta precisa pedir perdão para Maria. Esse é um ponto crítico da comunhão, de nós voltarmos para esse diálogo interior e Marta pedir perdão para Maria. Maria, eu quero te pedir perdão por ter te impedido tantas vezes de ter comunhão com o seu Senhor. Eu, Marta, fui muito egoísta em ver apenas o meu lado, em ver apenas as tarefas, de ver apenas o marido, filhos, trabalho. Eu quero pedir perdão para você. A partir de hoje, eu quero te alforriar. Eu quero te dar liberdade para você amar o seu Senhor. Você não sente que sua Marta precisa pedir perdão para Maria? O ser humano foi feito para ter comunhão com Deus. Esse é o penúltimo ponto que vamos trabalhar. Eu quero que vocês focalizem isso, porque dentro da nossa comunhão, que tinha como intenção mostrar a necessidade de termos uma comunhão íntima com o Senhor, eu não vi quadro melhor para falar sobre essa comunhão íntima, você desfrutar o Senhor, ter comunhão com Ele 24 horas. Não vi quadro melhor, trouxe esse ponto aqui para que vocês pudessem ver. Se você estivesse lá em Betânia, o Senhor entrou naquele povoado, entrou lá na sua casa, onde você gostaria de estar? Você gostaria de ser a Marta que ia sofrer aquela pressão toda para fazer comida para 13 homens? Ou você queria ser a Maria que estava sossegada ali diante do Senhor? Maria. Todo mundo vai escolher Maria. Eu quero dizer para as irmãs que todas vocês podem fazer essa escolha todos os dias. Vocês podem fazer essa escolha de buscar o Senhor em primeiro lugar. Vocês podem fazer essa escolha. Marias, vocês podem fazer essa escolha. Marta já pediu perdão para você. Você então pode fazer essa escolha de amar o Senhor, de começar amanhã invocando o nome dEle. Na comunhão, os cooperadores colocaram assim: também temos que ajudar as irmãs, para aquelas que precisam sair correndo e realmente não pôde ter esse momento com o Senhor ali matinal. E é compreensível, existem situações assim.
que na hora que ela está em direção da cozinha para fazer o café, se der tempo, ou na direção do carro, ou do ônibus, ou da bicicleta, não importa, aonde quer que você esteja, ou fazendo, ou se locomovendo, você pode abrir a boca e invocar o nome do Senhor. Dentro do carro, você pode ligar o som, você pode cantar um hino, você pode orar, não pode? Então, ainda que você esteja em exercício de Marta, e às vezes vem imposto mesmo, você precisa achar as brechas para se lançar aos pés do Senhor e ter comunhão com Ele. Não pode, irmãs? O segredo de uma vida agitada não é sair do mundo. Estamos presos nesse mundo até que o Senhor volte. O segredo aqui é você aproveitar cada brecha, cada espaço para ter comunhão com o Senhor. E há esse espaço, essa brecha para você ter comunhão com Ele a qualquer momento. O quadro mais maravilhoso da Bíblia está aqui. Primeiramente, nós temos espírito, alma e corpo. Somos de 3 partes. Nós temos uma alma, mente, emoção e vontade. Aqui, na alma, estão as emoções das irmãs. Tem uma mente aqui, e tem uma vontade. E aqui é a parte do espírito, a terceira parte do homem. Você tem comunhão, intuição e consciência. Então são as partes do homem, não tem como explicar. Quero só que vocês entendam que o homem é tripartido, que tem uma alma com suas partes e tem um espírito com suas partes. Veja o que Deus fez para resolver o problema das Marias. Deus resolveu o problema das Marias da seguinte forma: Deus, Ele tornou-se homem. Diga amém. Ele teve um viver humano maravilhoso, impecável. Ele foi à cruz por nossa causa. Ele foi à cruz por Marta, foi à cruz por Maria. Ele foi sepultado. Passou 3 dias ali. Ele ascendeu aos céus depois que ressuscitou. Esse Senhor agora foi entronizado. Torna-se o Espírito que dá vida. E agora pode entrar dentro do espírito de Marta e de Maria. Pode entrar dentro do espírito humano. E agora esse homem, nós podemos ter comunhão com o Senhor a qualquer momento. Agora mesmo nós podemos invocar o nome do Senhor. Agora mesmo podemos cantar: oh Senhor Jesus! Vai lá, desperta a Maria de vocês aí, invoca o Senhor. Senhor Jesus. Isso aqui eu queria ter tempo, isso aqui é maravilhoso. Eu queria mostrar como vocês podem ter experiência em cada uma dessas fases aqui, de até num dado momento, quando você estiver lá no vale, você desfruta do seu Jesus, do seu Espírito, como aquele que ressuscitou e como aquele que ascendeu. E de repente Maria está lá em cima. Ela está acima das pressões, está acima das tarefas, está acima das atividades, invocando o nome do Senhor. Último quadro. Qual é a influência da mulher que brilha? Diga assim: eu sou uma mulher que brilha. Em sua casa, a palavra-chave é equilíbrio. Na igreja, a mulher que brilha, ela influencia, tendo uma expressão forte, eterna. E no trabalho, ela dá testemunho do Senhor. Uma mulher que brilha, ela vai apresentar isso: equilíbrio, expressão. Ela brilha. Aí fechou. Expressão é porque eu também apaguei sem querer. Mas eu posso falar. Na casa, equilíbrio. Na igreja, expressão. No trabalho, testemunho. São 3 palavras que você tem que guardar. Mesmo com o tempo apertado, a música pode cantar só um hino, porque é o hino, pensei, esse, ó Senhor, amo a ti. Vamos cantar com muita graça, vamos ficar de pé, as Marias.